Leasing, com certeza, um nome que muita gente já ouviu por aí, mas será que todo mundo sabe o que ele realmente significa? Hoje, a gente vai desmistificar esse termo e mostrar que, longe de ser um contrato super complicado, ele pode ser uma das ferramentas financeiras mais estratégicas e poderosas que existem. Bom, tudo começa com aquele dilema clássico, né? Quando uma empresa ou até uma pessoa física precisa de um bem de alto valor. Sei lá, um carro, um imóvel, um maquinário pesado. Qual é a melhor jogada? Comprar de vez ou só alugar? A resposta, olha, pode não ser tão preto no branco assim. E é justamente aí que o leasing entra em cena como uma resposta bem inteligente para essa questão. Pensa nele como um caminho do meio, um tipo de híbrido que consegue pegar o melhor dos dois mundos, sabe? Ele oferece uma flexibilidade que nem a compra financiada, nem o aluguel puro conseguem entregar. Ok, pra gente entender essa história, a gente precisa conhecer os personagens. É bem simples, na verdade. De um lado tem o arrendador. Pensa nele como o dono do bem, que geralmente é um banco ou uma empresa especializada em leasing. Do outro lado tem o arrendatário, que é o cliente, a pessoa ou empresa que vai usar esse bem em troca de pagamentos. Fechado? Mas atenção, não existe um tipo só de leasing. Ele se divide em duas modalidades principais e entender a diferença entre elas é fundamental. Não é só um detalhe burocrático, não. São como duas ferramentas diferentes, cada uma pensada para um objetivo bem específico. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a coisa fica bem clara. No leasing financeiro, a responsabilidade toda, manutenção, riscos, fica com quem está usando, o arrendatário. E a intenção de comprar o bem no final é bem grande. Já no leasing operacional, a lógica é outra, é quase um aluguel puro. O dono cuida de tudo e se rolar uma opção de compra lá no final, vai ser pelo valor de mercado da época. Agora vamos entrar num detalhe um pouquinho mais técnico, mas que é a chave para sacar a jogada final de um leasing financeiro. A gente está falando do famoso VRG. O que é esse tal de VRG? É o valor residual garantido. De forma bem simples, é o preço de compra do bem, que já fica combinado lá no comecinho do contrato. Ele serve como uma garantia para o banco de que ele vai receber um valor mínimo por aquele ativo e para o cliente é o valor que ele vai pagar se decidir ficar com o bem no final do contrato. Mas aí surge uma dúvida bem comum, né? Se esse valor de compra já vai sendo pago aos pouquinhos, diluído nas parcelas mensais, será que isso não bagunça o coreto? O contrato não vira, na prática, uma simples venda a prazo desde o primeiro dia? E olha só, quem tira essa dúvida de vez é o próprio Superior Tribunal de Justiça. A súmula 293 é super clara. Não descaracteriza. Mesmo que o VRG seja pago de forma antecipada, o contrato continua sendo legalmente um leasing, com todas as letras. Isso mantém suas características e, como a gente vai ver, os seus benefícios. Certo. Até aqui a gente entendeu a mecânica. Mas a grande pergunta é: por que, especialmente as empresas, gostam tanto de leasing? Agora a gente chega no ponto principal, no verdadeiro pulo do gato que torna essa operação tão estratégica. Então, qual é esse segredo? O que faz uma empresa escolher o leasing em vez de um financiamento tradicional, como um CDC, por exemplo? A resposta está em uma única palavra: impostos. A primeira grande vantagem já aparece aqui. O leasing é considerado um serviço, então o imposto que incide sobre ele é o ISS, o imposto municipal. Já no financiamento, o que pesa é o IOF, que é federal. E aí que tá. Dependendo da cidade, a alíquota do ISS pode ser bem menor. E aí já começa a economia. Mas o golpe de mestre, o nocaute fiscal, vem agora. O ponto crucial é este. Para empresas que apuram o imposto pelo lucro real, a parcela inteira do leasing pode ser lançada como despesa. Isso diminui o lucro tributável e, claro, o imposto de renda a pagar. No financiamento, só a parte dos juros entra nessa conta. A economia no final do ano pode ser gigantesca. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada numa manobra mais avançada, uma verdadeira jogada de mestre para empresas que precisam de capital de giro rápido. Imagina o seguinte cenário: uma empresa precisa de dinheiro em caixa, mas seus principais ativos, como o prédio da sede ou as máquinas, estão imobilizados. O leaseback é a solução para destravar o valor que está preso nesses bens. E o ciclo é genial de tão simples. Olha só. Primeiro, a empresa vende um ativo que já é seu para uma instituição financeira. Segundo, ela recebe o valor total à vista, injetando aquele dinheiro novo no caixa.
E terceiro, aqui está a mágica. Ela imediatamente assina um contrato de leasing para alugar de volta esse mesmíssimo ativo. O resultado? A empresa consegue o dinheiro que precisa sem interromper sua operação por um único dia. Então, a gente volta para nossa ideia lá do começo. Quando juntamos as vantagens fiscais, a flexibilidade e ainda por cima estratégias tão poderosas como o leaseback, fica a pergunta no ar. Será que o leasing não é, no fim das contas, uma das ferramentas financeiras mais potentes e talvez mais subestimadas que estão aí bem à nossa vista? Fica a reflexão.